Oi pessoal, bem-vindos ao Fat Goldfish. Eu vou começar o vídeo de hoje justamente onde eu terminei o vídeo da semana passada. E na semana passada eu estava mostrando para vocês o King Show que aconteceu aqui na Inglaterra. Na realidade, existem vários shows menores assim de Kings aqui na Inglaterra, normalmente organizado por clubes. Então o Reino Unido ele engloba países que nem Escócia, a Irlanda, o país de Gales, e aqui a Inglaterra existem vários clubes em todos esses lugares. Então eles organizam esses pequenos shows, mas normalmente todos esses clubes eles se juntam nesse show anual que acontece em setembro, que é organizado pela Goldfish Society of Great Britain, que é a sociedade de Kings aqui na Inglaterra, a sociedade britânica. Essa sociedade a qual eu faço parte, ela organiza durante o ano alguns eventos. Normalmente são palestras, são reuniões assim que os membros do grupo têm a oportunidade de se reunir, discutir assuntos relacionados a peixe, reprodução, variedades, estándares para essas variedades e aí vai. Mas normalmente quando eles promovem esses encontros, durante esses encontros os sócios eles podem trazer os peixes deles e no final os peixes eles são leiloados lá mesmo entre os sócios. O que é uma oportunidade super bacana, porque pensa assim, muitos criadores assim pequenos como eu, por exemplo, às vezes vai vender os filhotes para uma loja de aquário e você não consegue um bom preço nesses filhotes e você começa a acumular aquele montão de peixe. Isso acontece muito fácil quando você começa a reproduzir Kingios. E também, pessoal, passar uma parte desses peixes que você tem é muito importante para você começar a melhorar a variabilidade genética da criação que você tem. Isso quando você começa a reproduzir peixes, você vai ter aquele montão de peixe da mesma variedade consanguíneos, um irmão do outro, filho de um, irmão do outro. Quando você faz esses cruzamentos consanguíneos, isso vai aumentar a probabilidade dos alevinos nascerem com defeitos genéticos. Então assim, na realidade, quando você está participando desses leilões, você tem alguns lotes de peixes, todos os aquários têm alguns lotes de peixes. Quando os peixes são maiores, às vezes tem 2, 3 peixes. Quando os peixes são menores, às vezes tem 5, 6 peixes lá dentro. Então eu acabei comprando 2 lotes de Hanshu e 2 lotes de Ryukin. Nesses lotes de Hanshu veio 4 peixes de mais ou menos 3 centímetros cada. E no lote dos Ryukins eu realmente peguei uns peixes que são bem maiores assim do que os que eu tenho em casa, por exemplo. Pelo menos bem maiores do que os outros Ryukins que eu tenho em casa. Então assim, foi excelente participar desse leilão. Eu consegui peixes que eu estava querendo, que na loja teria me custado muito mais caro. Então imagina assim, um dos Ryukins que eu comprei, por exemplo, eu acho que eu paguei nesse lote de Ryukins eu paguei 27 pounds, 27 libras esterlinas, e veio 2 peixes. Se eu fosse comprar na loja, um desses peixes custaria mais ou menos 200 libras esterlinas, 200 pounds. Só para vocês terem uma ideia do quão bacana você ir participar desses leilões. E é lógico, eu dei sorte que a maioria das pessoas que estavam participando desses leilões não estavam nesse momento interessados nos Ryukins, então para mim foi sensacional. Os peixes que tiveram assim uma competição maior entre as pessoas que estavam no leilão era justamente o Bristol Shibunkin, tinha os Belltails, e também alguns Black Moors. Mas assim, de uma maneira geral, os peixes que estavam participando desses leilões eram lindíssimos, não tinha peixe nenhum de baixa qualidade lá, pelo que eu pude avaliar. O que eu acho interessante, quando você compra esses peixes no leilão, diferente das lojas de aquário que eles dão, tem um monte de saquinhos lá e coloca os peixes no saquinho com ar e tal, os Kingios não, os Kingios são transportados em baldes mesmo. Então se você não tem o seu balde, ou não deixou de comprar, como foi meu caso quando eu estava lá, você compra um balde lá mesmo, baratinho, para você trazer seu peixe para casa. Então quando eu fui aclimatar esses peixes que eu comprei, eu tive que colocar o balde mesmo direto no tanque que eles iam ficar. Como eu faço sempre, e eu acho isso muito importante, eu coloquei todos os peixes que eu comprei no mesmo aquário. Porque todo peixe novo que entra na minha casa, eu pressuponho que esse peixe está doente. Os peixes que eu trouxe, eles não apresentaram nenhum sinal de doença pelos primeiros 2 dias. Mas no 3º dia, alguns Hanshus começaram a apresentar alguns sinais de fungo, de íctio, bem pequenos. Então, como eu comecei dessa vez no tratamento só com sal, eu não coloquei remédio assim como eu normalmente faço,
Depois desses 3 dias eu coloquei medicamento nessa água, já tratei todos os peixes e assim, em mais 2 dias nenhum peixe estava apresentando sintoma de doença nenhuma. Mas está vendo a importância de você deixar os peixes de quarentena? Esses outros peixes podem entrar no seu aquário e contaminar aqueles peixes que estão saudáveis. Da última vez que eu comentei com vocês sobre quarentena, eu esqueci de mencionar o sal. E nos meus aquários de quarentena eu sempre coloco uma proporção de sal para aquário, como esse daqui, tá vendo? Esse sal aqui de aquário ele é para ser utilizado numa proporção de uma colher de sopa para cada 20 litros de água. Não se pode utilizar esse sal normal, sal de cozinha que a gente usa dentro de casa nos aquários da gente. Você tem que, de preferência, ir na sua loja de aquário e comprar uma caixinha como essa daqui de sal. Esse sal ele é um antibiótico poderoso, então quando você coloca esse sal na água, esse sal ele vai matar fungo, ele vai matar bactéria, ele vai matar parasita, alguns outros micro-organismos são muito sensíveis a essa mudança na concentração de sal do aquário. Então logo que o peixe chega eu coloco o sal na água, e isso vai ser muito bom para a saúde desses peixes e para controlar qualquer parasita que tenha vindo nesses peixes. Existem pessoas que utilizam sal na água toda vez que faz a troca de água, mesmo que seja uma concentração pequena, que não vai afetar os peixes ou mesmo as bactérias que estão vivendo no filtro dele, isso e aquilo. Mas uma coisa que eu acho muito interessante a gente comentar sobre a utilização de sal é que se você utilizar sal sempre na água do seu aquário, você vai começar a criar uma geração de bactérias que é mais resistente, mais tolerante àqueles níveis de sal. Então você sempre vai colocando um nível, deixando seu aquário com um nível pequeno de sal para controlar a maioria das bactérias, mas você vai estar sempre selecionando aquelas bactérias que são um pouco mais resistentes ao sal. Então, na realidade, quando essas bactérias se proliferarem, você vai ter que utilizar uma concentração de sal muito grande para dar cabo daquelas bactérias. Às vezes, essa quantidade de sal que você vai utilizar não vai ser nem saudável para os seus peixes. Então, é muito interessante que você utilize o sal apenas em certas ocasiões. Por exemplo, quando chega seus peixes novos em casa, você vai deixar eles de quarentena, coloca a proporção correta de sal no aquário. Então, assim, pessoal, eu vejo sim as vantagens na utilização do sal. Porém, ele também tem desvantagens, e uma das desvantagens da utilização dele é se você utilizar ele de modo constante. Como eu falei, você vai começar a separar um grupo de bactérias que ele é mais resistentes ao sal. Então, quando você realmente precisar tratar daqueles peixes porque eles apresentaram alguma coisa, aquelas bactérias vão ser mais tolerantes ao sal. Bom, para fazer a aclimatação dos peixes eu utilizei o Pop Drop método, que é um método que eu utilizo para fazer a aclimatação dos peixes antes de colocar eles no aquário. Quando eu peguei esses lotes de peixe, eu tive a oportunidade de falar justamente com os antigos, com as pessoas que criaram eles, e eu comparei mais ou menos os parâmetros da minha água com os parâmetros da água deles, então a diferença de KH, GH e pH não eram muito diferentes. Então, para mim, nessa situação, basta que eu faça aclimatação por temperatura. Então eu coloquei os baldes dentro do aquário, deixei esses baldes flutuando na água do aquário aí por uns 30 minutos e depois eu simplesmente peguei os peixes do balde e coloquei na água do meu aquário. Quando você pega o peixe, logo que ele chegou na sua casa, e você faz essa transição entre a água que ele estava sendo mantido, a água que ele veio no saquinho e a água do seu aquário, desde que aquelas duas águas apresentem mais ou menos os mesmos parâmetros, você não precisa deixar o peixe muito tempo dentro daquele saquinho e colocando água. Aquilo vai estressar o peixe, às vezes ele vai ficar doente, vai ter mais problemas justamente por causa daquela demora e daquele estresse todo que ele passou para ser introduzido no seu aquário, do que simplesmente pela mudança de parâmetro de água, desde que essa mudança de parâmetro de água não seja muito grande. Então eu sempre utilizo esse Pop Drop método. Eu pego o peixe que está no balde ou que veio no saquinho que eu comprei na loja de aquário, espero aclimatar por temperatura e depois eu coloco esse peixe direto dentro do aquário. Principalmente em espécies de Fancy Goldfish, que são essas espécies de king mais arredondados, eu não costumo medir o crescimento desses peixes baseado no comprimento deles. Como eles são peixes que ganham muito peso, eu costumo avaliar o crescimento, a taxa de crescimento dele justamente por peso. Então quando os peixes chegam em casa, eu peso eles. Então como é um grupo de peixe maior, eu pego aí uns 2, 3 peixes, mais ou menos com um tamanho um pouco diferente do outro. Eu peso esses peixes para saber mais ou menos qual que é a média de peso daquele grupo de peixe. E os peixes maiores eu pesei eles individualmente para saber com que peso eles chegaram na minha casa. Porque agora, como eu falei, nós estamos no outono aqui na Inglaterra. Então a temperatura do aquário agora ela vai começar a cair gradativamente. No inverno esses peixes eles vão comer muito pouco. Então assim, quando você está criando peixes,
E no meu caso, por exemplo, eu estou criando peixe high-end, peixes de alta qualidade, porque a minha intenção no hobby é participar de show, é reproduzir esses peixes. Então toda a informação que eu conseguir guardar, para mim é importante, porque eu posso utilizar essas informações no futuro para montar taxas de crescimento para os peixes, com aquela criação que eu estou dando, com aquele espaço, com aquele volume de água, com aquela quantidade de troca de água, com aquela quantidade de ração. Então eu costumo manter sempre a anotação de tudo isso que eu utilizo para prever daqui para frente no meu hobby como é a melhor maneira de eu cuidar dos peixes que eu tenho. E através do registro é a maneira científica, a maneira mais correta de você avaliar o progresso que você está tendo dentro da atividade que você está fazendo. É quando você mantém um registro mais sério, entendeu? Então esse, na realidade, é um outro lado do hobby que eu quero mostrar para vocês. Porque assim, o King, ele é um peixe que muita gente tem. Mas eu mesmo tive Kingios no Brasil, esse tipo de coisa, mas eu nunca tive contato com essa outra realidade, que é a realidade que eu estou vivendo agora, de você realmente estar engajado em sociedades, em reuniões, em palestras sobre o peixe, que você está tentando colocar peixes para competir. Na realidade eu me arrependi muito, porque nesse último Cold Fish Show eu deveria ter colocado um dos meus peixes na competição. Eu tenho certeza que ele conseguiria uma qualificação boa, que é esse Fantail que eu tenho aqui. Esse Fantail, ele é muito bonito e por acaso, tá vendo como é que eles estão? Eu estava limpando o aquário de manhã, eu estava fazendo a troca de água desses peixes e ele estava perseguindo a fêmea durante a troca de água. Terminou a troca de água e ele continua perseguindo a fêmea. Parou agora um pouquinho, né? Então esse peixe, por exemplo, ele tem todas as qualidades necessárias dentro da variedade dele, então realmente eu me arrependi muito de não levar esse peixe. Então ele está aí, tentando fazer os filhotes dele. Tá chegando o inverno, então eu sinceramente tô numa posição que eu não sei se eu vou pegar mais nenhum peixe para criar agora durante essa época de outono e inverno. Normalmente nessa época, outono e inverno, a fêmea ela produz menos ovos do que, por exemplo, na primavera. E não sei porquê, mas a taxa de mortalidade dos alevinos nessa época também é maior. Não sei porque tem mais mudanças de temperatura, é mais difícil você controlar a temperatura, porque aqui a temperatura cai bastante. Então a taxa de morte de alevinos é muito maior nessa época. Então eu realmente evito de salvar ovos de peixe justamente nessa época de inverno por causa disso. Bom, e como eu falei, eu estou ainda dando uma melhorada no padrão dos peixes que eu crio. Então, muitos dos peixes que eu tinha nessa semana eu já passei para uma loja de aquário de um amigo meu. Os peixes que eu tinha, na realidade, ele ainda colocou no display, na frente da loja dele. Eram peixes muito bonitos, mas que na realidade eram peixes que eu não estava reproduzindo e não eram os peixes que eu queria reproduzir nesse momento. Então, na realidade, não eram peixes que valia a pena eu manter para melhorar a qualidade genética que eu tenho aqui na minha casa. Então eu precisei pegar peixes novos e eu precisei abrir espaço. Dos peixes que eu peguei, obviamente, você pega um lote de peixe, de 4 peixes, por exemplo. 2 deles normalmente são bem bacanas, estão com um formato de corpo muito bonito, estão com aquele... principalmente quando você vai escolher ranchus, é muito importante que você avalie o desenho do peixe desde quando ele é pequeno. Quando o peixe ele apresenta uma curvatura bacana nas costas dele, significa que o peixe ele tem uma probabilidade maior de crescer com todas essas características que ele já apresenta quando ele é filhote. E quando você está escolhendo um filhote, um ranchu ainda jovem, e ele tem as costas muito retas, o desenho da espinha dele é muito reto, isso já não é uma característica marcante no ranchu. Isso já é uma característica mais do Lionhead, que é o cabeça de leão. Porém, às vezes esse peixe, conforme ele vai crescendo e acumulando gordura e crescendo músculos nele, esse peixe ele consegue desenvolver um desenho mais bonito nas costas, mas isso daí é só o tempo. Quando você pega o filhote que desde pequeno ele já apresenta as características certas que ele vai ter no futuro, mais provavelmente esse peixe ele vai ter as características corretas que você está procurando na variedade. Então é isso na realidade que eu estou fazendo. No final das contas eu peguei 8 filhotes de ranchu, a maioria deles são muito bonitos, a maioria deles tem uma probabilidade muito boa de virem a ser esses peixes muito bonitos aí. E eu vou manter esses peixes agora durante o inverno e durante o ano que vem, e vou ver como é que esses peixes vão se desenvolvendo. E como eu falei, os outros peixes que eu peguei foram assim os meus os Ryukins.
Eu peguei duas fêmeas de Ryukin já com próximo aí dos 2 anos, muito bonitas, bem grandes mesmo, por um preço, como eu falei, muito bacana. Eu tô realmente apaixonado, são peixes lindíssimos. Então, como eu já comentei, eu estou reorganizando o estoque que eu tenho e o estoque de peixes que eu vou manter agora no final desse ano e no ano que vem. Então, os meus ranchus, que estão hoje misturados com os Ryukins no meu aquário maior, esses ranchus eles vão para os tanques que eu tenho, que são mais baixos e mais largos, o que é mais bacana para você criar o ranchu. Ele se desenvolve melhor e apresenta melhor as características da variedade quando ele é criado com a pressão de água menor. Por isso que as pessoas que criam ranchu para competição normalmente criam elas em tanques largos e baixos. Então em um dos meus tanques vai ficar apenas os Ryukins, nas duas indoor ponds que eu tenho vão ficar os ranchus. Em um dos meus aquários vai ficar os Fantails, e nesse meu outro aquário eu vou colocar uma variedade de Kingyo que eu gosto muito, que eu quero essa variedade há muito tempo e que eu não consigo encontrar essa variedade em lugar nenhum, nem mesmo aqui na Europa. Aí por acaso, um tempo atrás, eu recebi um e-mail de uma loja chamada Star Fishery. Essa loja, Star Fishery, é uma loja que trabalha exclusivamente com Kingyos. É uma loja de peixe que só trabalha com a espécie Kingyo. E ela trabalha com muitas das variedades. Dizem que a melhor loja de Kingyos fora da Ásia é essa Star Fisheries. E por acaso ela é uma loja online. Ela só vende pela internet. E ela só vende peixes assim de grade alta, peixe de alta qualidade. Por exemplo, é a loja que está vendendo hoje o Kingyo mais caro da Inglaterra, que é um Oranda que custa por volta de 18 mil reais. Então assim, é um lugar que é um pouco mais caro de comprar nessa loja, porém você sabe que só vai ser vendido peixe de alta qualidade. Para vocês terem uma ideia, eles vendem peixe de alta qualidade pela internet. E normalmente quando você faz uma compra com eles, eles entregam para você alguma coisa melhor ainda do que aquilo que você achou que ia chegar. Então é esse tipo de loja. Porém, essa Star Fishery, ela abre para que você vá lá ver os peixes 1 ou 2 vezes por ano. E eu recebi esse e-mail aqui deles e eu vou ler para vocês. Eu já comprei lá, então faço parte do mail list dessa loja. Eles vão fazer um Open Day, isso quer dizer, eles vão abrir as portas, você vai poder ir na loja nesse domingo, dia 15 de outubro. E eles vão estar oferecendo assim peixes vindos que eles importaram, vão ser recém-chegados peixes da China, Japão, Tailândia, Hong Kong, Indonésia e peixes criados aqui mesmo no United Kingdom. Vai ter uma vasta seleção de peixes de alta qualidade, show quality fish, e também peixes que são award winning fishes, quer dizer, peixes que já ganharam competições. Vai ter uma ampla variedade de peixes de diferentes tamanhos e formatos e variedades de Kingyos nunca antes vistas aqui no Reino Unido. Eles estão prometendo fazer a maior seleção de peixes de Kingyos já apresentadas fora da Ásia nesse domingo. Então assim, é realmente impressionante. Tem uma variedade que eu sou, como eu falei, eu sou fã para ter essa variedade. Eu não encontro essa variedade em lugar nenhum. Eu conversei com o Andy Green, que é o proprietário dessa loja, e ele falou que essa variedade que eu quero criar vai estar disponível nesse dia. Então eu só estou aqui com os dedos cruzados para que pelo menos eles tenham essa variedade num tamanho menor. Porque esses caras eles não brincam em serviço, eles são realmente um lugar caro para comprar peixe. Mas o peixe que você compra lá realmente vale a pena, é o presente de Natal adiantado, entendeu? Então assim, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a semana que vem. Um grande abraço a todos, valeu!